Jovens e velhos santistas, botar lenha na fogueira depende de cada um. Copo meio cheio, copo meio vazio, depende de cada um. Ter paciência com um trabalho que tem 7 dias, que está recomeçando, aliás, que demorou para começar, porque podia ter começado 40 dias atrás, né? Toda a observação que o Pedro Caixinha fez nos últimos dias, ele podia ter feito um mês antes, né? Então o trabalho está atrasado. E aí depende da sua boa vontade de querer entender que um empate, e não uma derrota por 4-1 para o Atlético, né, um time que é SAF, que subiu para a Série B do Campeonato Brasileiro, que o empate do time titular, e não, repito, a derrota por 4-1, como alguns estão vendendo, porque estão contando um segundo tempo, foram 4 tempos de 25 minutos, um tempo em que o time jogou com o meio campo Rincon, Patrick e Bigode. Né? Há de convir comigo que o Santos não vai usar esse meio de campo no Campeonato Paulista, nem Brasileiro, nem na Copa do Brasil. Então, assim, esse é o meu pedido de reflexão para vocês. Vale alguma coisa a gente entrar em crise, entrar em parafuso, dizer que está tudo errado porque perdeu um tempo por 3-0 e o outro empatou por 1-1? Ou vale a gente tirar deste resultado aquilo que é importante, que são as informações e os subsídios para que a diretoria, principalmente, possa dar ao treinador elementos para ele conseguir trabalhar. Porque vamos combinar, é um time que tem menos jogadores do que finalizada a temporada passada. A única novidade foi o Soteldo e o Ian como titular, e os jogadores contratados, que ainda nem oficializados foram, não puderam participar. Então tem muita coisa pela frente. O que não pode ter é uma tentativa de criar uma crise pequena, é bem verdade, por conta de um resultado que, eu repito, vai de acordo com o seu entendimento do que o clube precisa hoje. Precisamos bater boca, discutir, transformar em algo negativo um empate por 1-1 e uma derrota do reserva por 3-0, ou vamos dizer que foi 4-1 e vamos tocar o fogo no parquinho? Cada um faz da forma como bem entender. Né? Eu prefiro tratar de uma forma mais tranquila, porque tudo que o Santos não precisa agora é de mais aborrecimento. Já não chega aqueles que a própria diretoria causa, e hoje o Pedro Caixinha e o Pedro Martins tentam corrigir, como, por exemplo, aquele show, malfadado show, que eu quero saber quanto é que rendeu para o clube. Ninguém falou quanto rendeu para o clube aquele show, né? E que destruiu o gramado da Vila Belmiro. Como é que vai estar daqui uma semana? Eu não sei para o jogo contra o Mirassol. Se vão passar tinta verde, se vão replantar alguma coisa, mas a imagem que ficou do gramado da Vila Belmiro é assustadora. Então, já é difícil viver num ambiente que as pessoas tomam atitudes desse tipo. Dentro do campo, dentro das 4 linhas, com o trabalho iniciado para a gente ter um pouquinho mais de calma. E eu vou falar rapidamente sobre isso a partir de agora, em nome de Peter Leandro e Dani Haddad. Fisioterapia, também Osteria Santos Sabores e Isatec Informática, que são os nossos apoiadores. As descrições estão lá, os detalhes estão na descrição do vídeo. Esse é um conteúdo feito aqui correndo no meio do expediente. E então vá lá na descrição do nosso vídeo, tem todos os contatos dos nossos apoiadores e o nosso Pix canal 10sfc@gmail.com. Se inscreva no canal e deixa o like no nosso vídeo também. Vamos lá. Eu vou primeiro dar uma nota oficial aqui, né, que a gente recebeu. Aliás, era o que se esperava, que não tentasse se nublar a realidade, distorcer a realidade. Não, a nota ela é correta, divulgada pelo clube, com os detalhes que tinham que ser dados, e depois tem lá uma apuração do Lucas Mussetti, que eu acho que vale também ser lida aqui. A nota diz o seguinte: o Santos realizou um jogo treino, né, contra o Atlético de Minas Gerais na manhã desta quinta-feira, no CT Pelé. O duelo foi dividido em 4 tempos de 25. Nas primeiras 2 etapas, com o time titular em campo, o Santos ficou no empate por 1-1, Guilherme marcou de pênalti, sofrido pelo Soteldo. O técnico Pedro Caixinha iniciou o jogo treino com Brazão, depois entrou o João Paulo, JP Sherman, Gil, Basso e Escobar, João Schmidt, Pituca e Ian, Soteldo, Wendel Silva, depois o Luca Meirelles e o Guilherme. Eu só não entendi, porque a gente não viu, né, se esse time jogou com 3 volantes, o Soteldo solto na frente, ou se foram esses 3 volantes e o Soteldo numa ponta, o Guilherme na outra e o Wendel centralizado, ou se foi o Soteldo flutuando e o Guilherme também no ataque sem posição fixa. Aí entrou o segundo time, e aí é onde reside a nossa preocupação. O Santos precisa ter elenco.
O Santos precisa ter elenco. Tem jogadores desse segundo time que não podiam mais estar aí, né? E eu espero que não estejam em breve, porque, vejam, além de ter o detalhe que é um time que voltou de férias, né? Pela escalação, um time que nunca jogou junto. Esse Atlético já está se preparando há um tempo para a temporada, né? Eu já disse aqui, é uma SAF, é um time que subiu para a Série B do Campeonato Brasileiro, e aí você junta com o elenco aqui disponível. Realmente era de se esperar que esse time talvez tomasse uma traulitada e tomou. Equipe dos 2 tempos finais: João Paulo, depois entrou o Diógenes, o Rainer, o Gustavo Assis, que é o menino da base, que foi chamado para completar, ele não está na copinha, o Luan Pérez e o Souza, depois entrou o Kevson, o Tomazinho com o Patrick e o William Bigode de meia, o Miguelito, o Luca Meireles, depois o Yusufa e o Lucas Braga. Esse time perdeu por 3-0. O que o Lucas Mussetti trouxe de informação aqui? Pelas fontes dele. O jogo treino foi considerado satisfatório pela comissão técnica. A primeira parte. O jogo foi dividido em 4 tempos, diz aqui a matéria só reforçando. Nos primeiros 50 minutos ficou 1-1. O Soteldo sofreu o pênalti e o Guilherme bateu. O UOL apurou que o Santos foi bem superior na primeira etapa, com muitas chances perdidas e parte das ideias do novo técnico Pedro Caixinha bem executadas. O Atlético pressionou a saída de bola nos primeiros 50 minutos e o Santos conseguiu sair com qualidade para criar chances, deixando a comissão técnica animada. Escobar e Soteldo foram os destaques. Aí tem a escalação que a gente deu aqui. Luan Pérez seria titular, mas começou entre os reservas por conta da recuperação da virose. Nenhum dos reforços participou. Luizão, Zé Ivaldo, Léo Godoy, Tassiano estão no CT, mas ainda não assinaram, e o centroavante Tiquinho Soares só vai chegar no sábado. Aliás, a gente já tinha comentado isso aqui. Na última parte, o cenário mudou, Caixinha fez diversos testes e o Atlético fez 3-0 nos 25 minutos finais. Ou seja, no terceiro tempo ainda, esse time aí que a gente mostrou para vocês, ficou no 0-0. Aí chegou no tempo final, desandou a tomar gol, né? E eu repito, aquele time que jogou, que teve o Kevson, teve o Bigode, teve o Patrick, enfim. Então, assim, tem uma descrição dos lances aqui do segundo jogo, né? Kevson falhou individualmente em 2 gols. Rainer também foi mal. E o Peixe teve que improvisar o William Bigode como meia e escalar o jovem zagueiro Guilherme Assis, de 17 anos. O jogo treino servirá para a Caixinha saber com quem pode contar. Alguns dos atletas da pré-temporada estão sob avaliação e ainda podem ser negociados. A expectativa é de que os reforços e mais treinamentos de Caixinha em bom nível, né, por essa fase, antes da estreia contra o Mirassol no dia 16. Eu só quero lembrar vocês o seguinte: no ano passado, o Santos fez no dia 13 de janeiro, um sábado, um jogo treino contra o Oeste na Vila Belmiro e venceu por 2-0. O Marcelinho, aquele que passou aqui voando, literalmente não ficou, ele foi autor de um dos gols, o outro foi o Furt, que já foi embora. No meio da temporada, o Santos fez um amistoso contra o Juventus, lembram? E foi 5-1. E o Rainer e o Rodrigo Ferreira foram destaques. O Rodrigo Ferreira, que foi emprestado para o São Bernardo, fez 3 gols. Então, assim, jogo-treino é só ensaio, não é jogo. Por isso que não precisa nem transmitir por o Santos TV nem nada do gênero, porque pode criar uma sensação ruim. Então, assim, o que tinha que ser dito a respeito desse jogo-treino foi dito. A análise que tinha que ter sido feita pelo Pedro Caixinha certamente foi feita. Agora os dirigentes que corram, porque esse time titular precisa de jogadores, o reserva então nem se fala, né? O time reserva então nem se fala, para que a gente tenha uma temporada melhor e mais digna, digamos assim, do que as 2 anteriores, tá bom? Claro que ao longo do dia, se tivermos mais novidades sobre o jogo treino, eu trago para vocês, porque no final do dia eu vou gravar o resultado de Santos e Ferroviária pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, que acontece nesta quinta-feira, tá bom? Falei aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, Osteria Santos Sabores e também Isatec Informática. Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.